Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. Olá, boa tarde. Na edição de hoje você vai ver. 39 municípios da região central decretam situação de emergência em função da estiagem. Pátio do presídio de Agudo é reformado pelos próprios apenados. Veja também, Polícia Civil realiza operação em casas do bairro Lorenzi, em que moradores antigos teriam sido expulsos para que os locais fossem utilizados para o tráfico de drogas, abrigar foragidos e também traficantes. E ainda, a apreensão de cocaína e crack quase dobra em Santa Maria em um ano. Confira estes e outros assuntos a partir de agora, aqui no JD. A Polícia Civil, com o apoio da Brigada Militar, deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação para cumprir 23 mandados de busca e apreensão em casas do programa PAC 2, na Vila e bairro Lorenzi, aqui em Santa Maria. Moradores antigos teriam sido expulsos para que os locais fossem utilizados para o tráfico de drogas, para abrigar foragidos e também os traficantes. Um homem foi preso por porte de arma. Com ele, os policiais apreenderam um fuzil e um revólver. A operação foi chamada de Pacificare, pois visa a pacificação de moradores da região. Os policiais flagraram também o furto de energia elétrica em várias casas. Técnicos da empresa de energia foram até o local e realizaram as vistorias nas casas. Fiscais da prefeitura também chegaram no local para fazer a identificação das pessoas que estavam morando nas residências. A operação foi coordenada pelo delegado regional Sandro Mainers. Nós estamos realizando essa operação aqui no PAC 2, aqui na Vila Lorenzi, justamente em virtude de fatos que vinham acontecendo, traficantes que estavam hostilizando os moradores de bem, obrigando algumas pessoas a guardarem drogas, a armazenarem produtos ilícitos. As pessoas que se negavam a colaborar eram obrigadas a sair da vila, entregarem suas casas, já que isso aqui é um programa, né, de acolhimento, ou seja, uma moradia oferecida para as famílias de baixa renda, e aí eram obrigados a deixar as casas, né, justamente porque não atendiam às determinações dos bandidos. Então, o objetivo é restabelecer a ordem pública aqui. Prendemos a pessoa que seria o principal líder desse grupo criminoso atuante aqui no local. Foi pego na casa dele um fuzil, um revólver. As armas estão apreendidas, ele está preso em flagrante. Nós estamos ainda em buscas, usando os cães de faro da Brigada Militar em algumas residências suspeitas. É um momento muito importante para que a comunidade também colabore conosco aqui, para que a gente possa auxiliá-la a restabelecer aquela tranquilidade, né? Já que durante a noite a gente sabe que as casas eram determinadas que as casas ficassem com as luzes da frente desligadas, justamente para facilitar o fluxo e a circulação dos criminosos, dos usuários que vinham aqui buscar drogas, enfim. Então, nosso objetivo primordial aqui é restabelecer a segurança pública desta comunidade. O objetivo, assim, trabalhando integradamente, nós e a Brigada Militar, uma ação que foi fruto de uma investigação da Delegacia Regional. A gente está mobilizando esse efetivo todo para mostrar para a comunidade que nós temos essa capacidade de mobilização, essa capacidade de enfrentamento. Botamos 100 homens aqui, poderíamos ter colocado 200, né? Temos essa possibilidade, ou até muito mais do que isso. Mas o objetivo primordial, trabalharmos integradamente para fortalecer a segurança pública, para mostrar para a comunidade que a comunidade pode contar com a polícia está aí para auxiliar. A gente vinha há muito tempo já conversando nas nossas investigações com moradores, não só daqui, mas do entorno daqui, sabendo dos problemas que estavam acontecendo aqui. Hoje é um momento da investigação, né, que é a operação, que é o desencadeamento, que é aquela ação final mais firme, né, de entrar nas residências. Alguns locais talvez não vamos prender ninguém, mas a gente constatou que ali eram pontos de venda de drogas, pelos indícios do local, pelo funcionamento do local, casas que não tem nada dentro, a não ser um sofá, um colchão, uma maquininha para fazer o pagamento do produto, local que mostra que havia uso de drogas. Então isso está bem, o que nós tínhamos na investigação, a gente constatou em loco aqui.
Então agora a ação agora é melhorar o policiamento também nessa região da cidade aqui, depois para que a população se sinta mais acolhida e mais subsidiar a prefeitura para identificar quem são esses moradores, né? Já que alguns foram colocados pelos próprios criminosos, são as seclas desses criminosos que foram colocados aí para laborarem no tráfico. Então, a prefeitura poder também, com o nosso auxílio aí, colocar famílias que precisam de moradia para viverem bem. A operação contou com a participação de 96 policiais, 53 policiais civis e 43 policiais militares. E eles foram divididos em 28 viaturas, além do apoio do canil do 2º BP-Choc. Conforme as investigações, o grupo de criminosos, que possui como líder um homem de 31 anos, com antecedentes por tráfico, associação, corrupção de menores, lesão corporal e entre outros, intimidavam os moradores do local, fazendo com que muitos desocupassem suas residências para alojarem criminosos ligados ao grupo. As irregularidades de uso de energia elétrica nas casas geraram ocorrência por furto qualificado de energia elétrica, e os atuais moradores foram identificados, encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foram presos em flagrante. Lembrando que a população pode ligar para o telefone 190 da Brigada Militar e pelo 197 da Polícia Civil para fazer denúncias que são anônimas. E atenção motoristas, no cruzamento das ruas Venâncio Aires com a Barão do Triunfo, havia um semáforo para controlar o trânsito no local. Porém, um acidente de trânsito há cerca de uns 15 dias fez com que um poste que sustentava a sinaleira caísse e ainda não foi recolocado. Uma placa e a pintura horizontal de pare foi colocada na Rua Barão do Triunfo, dando preferência para quem trafega pela Rua Venâncio Aires. Mas o que dificulta os motoristas que trafegam pela outra rua é um muro existente nessa esquina. O trânsito nos horários de pico fica bem complicado. A nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana, questionando sobre a colocação da sinaleira no local, e foi dito por um agente de trânsito que ainda não tinha previsão de restabelecimento do semáforo. Por isso, a situação no trânsito do local exige muita paciência e atenção. E a Rua Maranhão, no bairro Pinheiro Machado, está totalmente bloqueada na Rua Maranhão para a realização de obras de esgotamento sanitário. As interrupções estão acontecendo desde a última segunda-feira e devem seguir até o final de semana devido à complexidade da obra. Quem precisa sair ou ingressar no bairro Tancredo Neves deve utilizar as ruas alternativas do bairro. E após 3 meses de obras, foi concluída a reforma do pátio do Presídio Regional de Agudo, lá na cidade. O trabalho foi executado pelos próprios apenados e foi realizada a substituição da rede de esgoto que passa sobre o pátio e a troca de todo o piso do local. O espaço, que precisava de melhorias, apresentava várias rachaduras, causando riscos à segurança. A reforma contou com o apoio técnico da Prefeitura do município de Agudo e do setor empresarial da cidade. A verba do projeto foi de R$ 17.900, repassados pela Vara de Execuções Criminais Regional de Santa Maria. Todos os apenados que atuaram nas reformas tiveram direito à remissão de pena. Assim, a cada 3 dias de trabalho, a pena foi reduzida em 1 dia. E após 6 meses de atraso, a licitação da coleta de lixo foi confirmada para o mês de março. A cidade deve conhecer as empresas que farão a coleta convencional e containerizada ainda no primeiro semestre do ano aqui em Santa Maria. Durante reunião do Comitê pelo Meio Ambiente desta terça-feira, a licitação da coleta de lixo foi confirmada para março, após 6 meses de atraso. A informação foi assegurada por Ivan Nazaroff, engenheiro civil da Superintendência de Monitoramento e Fiscalização de Saneamento. Com isso, a cidade vai conhecer as empresas que farão a coleta convencional e containerizada ainda no primeiro trimestre do ano, caso então os prazos se confirmem. Até o momento, este serviço está assegurado por meio de 2 contratos emergenciais que foram acionados desde 31 de agosto do ano passado, 2022.
A coleta seletiva também foi destaque entre as discussões da reunião e é um debate corriqueiro aqui na cidade. O engenheiro Ivan prevê seu lançamento para o primeiro semestre de 2023, ou seja, este ano. Além do representante da prefeitura, estiveram presentes na reunião Jerônimo Tibuchi, pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Santa Maria, Karina Bonner, diretora de comunicação da Universidade Franciscana, também Ângela Marinho, pró-reitora de extensão do Instituto Federal Farroupilha, e Givago Ribeiro, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, e junto com eles, Denis Olim, jornalista e coordenador da TV Diário. O próximo evento projetado pelo comitê discutirá a crise hídrica nos níveis estadual e local. 3 palestrantes estão sendo convidados a estarem presentes no dia 10 de março na sede do Diário. A proposta é debater e propor caminhos em meio à estiagem, que prejudica 39 municípios da região até o momento. Entidades ligadas a pautas negras e indígenas lançaram notas sobre a mudança no ingresso à Universidade Federal de Santa Maria. A proposta de resolução deve ser votada na próxima sexta-feira. Com a proximidade da decisão, o debate sobre as novas formas de ingresso à Universidade Federal de Santa Maria tem movimentado cada vez mais a comunidade santamariense. A proposta de resolução a ser votada na sexta-feira pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da instituição busca reformular medidas já tradicionais de admissão na instituição, como, por exemplo, o sistema de seleção unificada, e adotar novas como o processo seletivo seriado e o vestibular presencial. Nas últimas semanas, entidades ligadas a pautas negras e indígenas se posicionaram sobre o assunto, destacando pontos a serem considerados e debatidos em votação. Em 24 de janeiro deste ano, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFSM emitiu uma nota de posicionamento sobre o assunto. No documento de 4 páginas, a entidade apresenta um panorama sobre o ingresso de pessoas negras, pessoas com deficiência e necessidades especiais, pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIA+, e estudantes de baixa renda na instituição, questionando se a proposta em questão dará conta de modificar o perfil apresentado ou reforçará os dilemas da democratização do acesso à universidade. Assuntos como a descentralização do processo pelo Ministério da Educação e a falta de autonomia das instituições, o distanciamento trazido às comunidades locais pelo SISU e a falta de participação da educação básica na construção do processo de ingresso, além das taxas de evasão, também são abordados na nota. No domingo, o Movimento Negro Unificado também se posicionou a partir de uma nota de repúdio. Em um dos trechos do documento, a entidade afirma que os questionamentos feitos para a UFSM e que devem ser considerados pelos conselheiros buscam defender o futuro dos estudantes negros e negras no acesso ao ensino superior. Para entender melhor o caso, a proposta de resolução propõe que, além do SISU e de outras formas de ingresso tradicionais, a UFSM passe a adotar o processo seletivo seriado e o vestibular presencial como formas de admissão na instituição. No documento também consta a possibilidade de processos seletivos específicos para o ingresso de pessoas de comunidades quilombolas, com 60 anos ou mais, atletas de alto rendimento, estudantes medalhistas em competições de conhecimento, pessoas transgênero, pessoas com deficiência, refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade, indígenas, entre outros. A votação será feita entre os conselheiros por maioria simples, ou seja, é necessário que haja o primeiro número superior à metade dos presentes para aprovação. Atualmente, 59 pessoas são titulares no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSM. Entre eles estão docentes, técnicos administrativos em educação, professores e alunos. No dia 26 de janeiro, o Conselho realizaria a votação da pauta. Entretanto, o Diretório Central dos Estudantes entrou com pedido de vista do processo, para ter mais um tempo de estudo da proposta, e a votação foi adiada para o dia 10 de fevereiro. Caso seja aprovada, a resolução já começa a valer para o segundo semestre de 2023, sendo possível realizar as provas do vestibular e do PS gradativamente. A implementação completa com 30% das vagas para o SISU, 30% para o vestibular e 40% para a terceira etapa do PS só acontecerá no primeiro semestre de 2026. Em diariosm.com.br você encontra as notas emitidas pelas entidades de Santa Maria e região. Falamos agora sobre estiagem. Já são 39 municípios da região central que decretaram situação de emergência. Caçapava do Sul, Itacurubi, Ivorá e Lavras do Sul agora também estão na lista.
A estiagem continua impactando a região central do Rio Grande do Sul. Já são 39 municípios que decretaram situação de emergência. O último levantamento do Diário, realizado em janeiro, apontava 35 cidades nesta condição, com prejuízo de R$ 3 bilhões na agricultura e na pecuária. Agora, somam-se a esses municípios Caçapava do Sul, Itacurubi, Ivorá e Lavras do Sul. Com isso, as perdas econômicas já podem ser maiores que o estimado no mês passado. Itacurubi decretou emergência em 19 de janeiro e já teve a condição reconhecida pelo governo estadual. Essa é a mesma situação de Ivorá, que teve o decreto publicado em 30 de janeiro e posteriormente homologado pelo estado. O laudo da Emater aponta que as perdas na agricultura e na pecuária chegam a R$ 22 milhões em Ivorá. Além disso, 160 pessoas estão sendo atendidas com a entrega de água potável no município. Lavras do Sul, por sua vez, entrou para a contabilização dos municípios em emergência no dia 31 de janeiro e ainda não teve homologação estadual e reconhecimento federal. Conforme divulgado pela Prefeitura de Lavras do Sul, estão sendo distribuídos cerca de 30 mil litros de água para o interior do município em função da estiagem. Já a Caçapava do Sul publicou o decreto no dia 6 de fevereiro. Atualmente, o município está na fase de avaliação dos prejuízos sociais e econômicos. Até o momento, 25 municípios da região tiveram situação de emergência reconhecida pela União e Estado. 9 obtiveram a homologação do decreto pelo governo do Rio Grande do Sul e 5 ainda estão aguardando retorno na esfera estadual e federal. Os decretos são produzidos a partir de uma avaliação de demandas e desempenho do município. A declaração de emergência ocorre quando a análise aponta que a cidade não está conseguindo suprir necessidades e as perdas tornam-se maiores que os ganhos. Com o reconhecimento do Estado e da União, os municípios estão aptos para receber, além dos recursos estaduais, uma verba federal para trabalhar no combate à seca e no auxílio às famílias atingidas pela estiagem. Na prática, por meio do decreto, é possível ter a dispensa de licença ambiental e de licitações, assim como agilizar processos de compra de reservatórios, lonas e outros materiais necessários. Uma jovem de 19 anos foi transferida do município de Agudo para o Hospital Universitário de Santa Maria após ser agredida pelo companheiro com golpes de adaga. O próprio agressor da mulher teria chamado socorro. Primeiro, ela foi atendida na unidade de saúde de Agudo. O suspeito teria vindo junto na ambulância na condição de acompanhante e durante o percurso orientou e ameaçou a vítima a falar que teria sido assaltada. Mas ao chegar no hospital, a jovem disse para a equipe médica que o companheiro seria o verdadeiro autor das agressões. O hospital então acionou a brigada militar, mas o suspeito fugiu ao perceber a movimentação e não foi localizado. Aos policiais, a jovem confirmou que foi agredida com golpes de adaga e que acabaram resultando em diversas lesões pelo corpo e principalmente na cabeça. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e vai ser investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio. Agora a gente fala sobre política. O governo recebeu mais de 107 mil e-mails com denúncias sobre os atos golpistas. Nas mensagens, há nomes dos suspeitos que participaram dos atos, de organizadores e de financiadores. E conforme as denúncias, o Pix foi uma das ferramentas mais usadas para obter os recursos para os atos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu mais de 107 mil e-mails com denúncias sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. De acordo com a Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério, das mais de 107 mil mensagens, foram analisadas 102.407 enviadas por 27.457 denunciantes. Nos e-mails, há nomes de suspeitos de participantes, organizadores e financiadores dos ataques. Autoridades como deputados, governadores, prefeitos e vereadores que teriam convocado os atos foram mencionados em ao menos 7 mil mensagens. Conforme as denúncias, o Pix foi uma das ferramentas mais usadas para angariar recursos para os atos. Ao menos 559 mensagens citaram o uso do Pix. Os dados coletados foram enviados para a Polícia Federal, que investiga os atos golpistas.
Na última sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou a 4ª fase da Operação Lesa Pátria, dando sequência à identificação de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos golpistas. A próxima fase do trabalho, conforme a Secretaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, será a de identificar buscas mais relevantes, abrir anexos para identificar provas, organizar perfis denunciados para bloqueios, identificar CPFs, telefones, PIX e endereços e também transcrever áudio e vídeo. Os e-mails com as denúncias foram enviados para o endereço eletrônico denuncia@mj.gov.br, criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no dia 9 de janeiro, um dia após os atos que resultaram na depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Centro Integrado de Atendimento às Vítimas de Acidentes, o CIAVA, do Hospital Universitário de Santa Maria, completou 10 anos de atuação aqui na cidade. Eu vou conversar ao vivo com a gerente de Atenção e a Saúde do USM, Sueli Guerra. O JD faz um intervalo e ao vivo você confere imagens da Câmara do Morro, câmera exclusiva da TV Diário. Nesse momento, o relógio marca 6h27. A temperatura é de 36 graus nesta quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Já já a gente volta ao vivo com mais informações. IPTU 2023. Fique atento e garanta o seu desconto. As guias para pagamento da cota única ou primeira parcela já estão chegando pelo correio e também podem ser geradas no site ou no aplicativo Santa Maria de Todos Nós. Mas atenção, para garantir o desconto de até 20%, tem que pagar até 10 de fevereiro. Para saber mais, acesse santamaria.rs.gov.br. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Habitué Moda e Beleza apresenta La Grande Folie, uma noite incrível em comemoração ao aniversário de 1 ano da revista Persona. Com um toque especial de carnaval, evento open bar e com diversas atrações musicais. Dia 25 de fevereiro, no Estação Olímpia Eventos. Siga a revista Persona nas redes sociais e saiba mais. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Estamos de volta ao vivo com o Jornal do Diário para trazer uma entrevista muito importante para você que nos acompanha, nos ouve e nos assiste. Em janeiro de 2023, o incêndio na Boate Kiss completou 10 anos. E em fevereiro de 2013, dias após a tragédia, foi criado o Centro Integrado de Atendimento às Vítimas de Acidentes no Hospital Universitário de Santa Maria, o CIAVA. E é por isso que eu vou conversar agora sobre esse assunto com a gerente de atenção à saúde do Hospital Universitário do USM e enfermeira responsável por implementar o CIAVA, Sueli Guerra. Sueli, muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu sei da rotina corrida, né, do Hospital Universitário, de muitas demandas, e é claro que a gente agradece a tua vinda aqui ao vivo no Jornal do Diário. E a gente já começa a nossa entrevista parabenizando por todos esses 10 anos de trabalho e relembrando para as pessoas que não sabem ou que não lembram, né, do CIAVA, ele que foi criado logo após, praticamente um mês logo após a tragédia. Qual foi o objetivo e de que forma que ele foi criado assim às pressas, né, Sueli? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Obrigada, é bom estar aqui contigo. E então, o CIAVA faz parte do conjunto de ações que teve foco no atendimento às vítimas da Kiss. O atendimento às vítimas da Kiss dividiu-se em 3 fases. Aquela primeira fase emergencial, que são as primeiras 24 horas, que foram extremamente tensas, né? E depois uma fase hospitalar, e, por fim, o chamado segmento, que é onde encontra-se o conjunto de ações de acompanhamento ambulatorial que foi neste centro que citaste. Então, o CIAVA ele foi pensado já na primeira semana após o desastre e ele objetivava receber as vítimas pós-hospitalar, pós as internações hospitalares, ou mesmo aqueles que tiveram o primeiro atendimento emergencial e necessitavam de acompanhamento. Enfim, esse era o objetivo do centro. Perfeito, foi criado então logo após, né, o incêndio. O que vocês precisaram na época, né? Quantos profissionais, qual o local que teve que receber esses sobreviventes? Então, à época, não se sabia exatamente o quantitativo de vítimas que seriam incorporados no serviço. Então, primeiramente, o que foi feito? Uma das primeiras ações do CIAVA foi a programação dos mutirões. Quem é de Santa Maria lembra, nós, durante 2 finais de semana, organizamos 2 mutirões de atendimento aos sábados, em 2 sábados e 2 domingos no início de março, com todas as forças da saúde de Santa Maria e do próprio Secretaria Estadual de Saúde, a Força Nacional do SUS, enfim, para fazer uma espécie de cadastro, de banco de dados dessas vítimas que nós classificamos em vítimas diretas, aquelas que estavam dentro da boate e conseguiram sair, foram socorridas, e as vítimas indiretas, aquelas que de alguma forma foram afetadas, quer sejam familiares que ficaram muito abalados, quer sejam amigos, quer sejam profissionais que atuaram nos resgates, enfim. Então, esses mutirões, eles permitiram que a gente criasse grupos por grau, digamos, de necessidade de cada vítima. Então, tinha aqueles que necessitavam de um acompanhamento mais criterioso, muito mais, digamos, de abordagem, como era o caso dos que tinham queimaduras de pele, como foi o caso daqueles que aspiraram grande volume de fuligem, como era o caso daqueles que sofreram abalos psíquicos, enfim. Então, essas vítimas mais complexas, mais graves, foram absorvidas pelo CIAVA. As outras vítimas, as vítimas de menor gravidade, que poderiam ser acompanhadas em outros locais da cidade, e aí foi organizado o Acolhe no município, foi organizado no Sereste
um atendimento, um acompanhamento especial para trabalhadores, enfim. Então, permitiu que se organizasse por grupos e nós focamos nessas vítimas que demandavam mais cuidados. E essas vítimas, o grau de necessidade delas era bastante digamos, demandavam de muitas especialidades. Então, nós tínhamos pneumologista, nós tínhamos psiquiatra, sempre tivemos fisioterapeuta, fonoaudiólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfim, um conjunto de profissionais que constituíram a chamada equipe multiprofissional para dar essa atenção a essa necessidade das vítimas, qual fosse ela, né? Foi dividido, então, nessas especialidades, eu lembro muito bem. E quantas pessoas, nesse primeiro momento, quantos sobreviventes, né, ou familiares, quem de alguma forma se sentiu atingido, vocês chegaram a atender? Tu tem esse balanço, Sueli? Então, Thaís, quando criamos o CIAVA, que ele foi estruturado junto com aquele, você deve lembrar, o termo de cooperação técnica que o Ministério da Saúde firmou com a universidade, com a Prefeitura de Santa Maria, com a Prefeitura de Porto Alegre, enfim. Então, criado esse termo, a Secretaria Estadual de Saúde, então, criado esse termo, se fez uma programação, um dimensionamento do quantitativo de vagas, de profissionais que necessitavam ser contratados. Então, foram contratados emergencialmente, se não me engano, no primeiro momento, 22 profissionais, entre essas categorias que eu citei há pouco. Então, eles eram os encarregados de fazer os atendimentos a partir do que foi identificado nos mutirões. Porque os mutirões, eles aplicaram um protocolo que classificava as vítimas. Não, esse aqui precisa de um acompanhamento mais atencioso da pneumologia, precisa de exames, precisa de avaliação, precisa, enfim, de uma série de abordagens. E assim era com as demais, com a fisioterapia, com a própria psiquiatria, que demandou muito cuidado psiquiátrico, né, e ainda demanda. Então, esse trabalho, essa classificação, essa aplicação do protocolo nos mutirões permitiu que se organizasse o atendimento de acordo com as necessidades. Sim, mais ou menos quantos esses sobreviventes eles continuam indo, Sueli? E quantos atendimentos, quantas pessoas estiveram lá no local? Essa é a Ana, ela é fisioterapeuta, né? Que a gente está vendo aí nas imagens. E eu lembro também que tinha um trabalho muito importante, muito bacana com as ventosas, né, Sueli? Isso. Então, Thaís, nos dias de mutirões, nós atendemos mais de 600 em 2 finais de semana. Então, e depois abrimos o atendimento no nosso serviço do CIAVA ambulatorial ao final da tarde, de todos os dias da semana. Então, recebíamos outras vítimas que, porventura, não conseguiram acessar o serviço durante o mutirão. Eu sei que o banco de dados tem mais de 1.300 cadastrados e, em número, em quantitativo de atendimentos, nesses 10 anos, nós fizemos mais de 20 mil atendimentos. O foco, digamos, o que mais se pôde observar é esse trabalho da fisioterapia, usando novas técnicas para abordagem de queimaduras de pele, o que permitiu, enfim, que muitos não necessitassem de cirurgia reparadora. Então, esse é um trabalho a longo prazo, de muita dedicação. Você mostrou aí a Ana, tem toda uma equipe de fisioterapeutas que, claro, ela que mais se dedicou a aprender essas novas técnicas, enfim, então ela se qualificou bastante nisso e pôde
capacitar e organizar junto com os demais, assim como as enfermeiras, que são especialistas em cuidados de lesão de pele. A Arlete é uma das que está desde o início e ainda trabalha com essas questões de queimados. Então, nós temos isso muito, digamos, uma expertise desenvolvida a partir do CIAVA, que é o cuidado de queimados. Com certeza, e vocês acabaram se tornando referência, né, Sueli, para outras vítimas, né, de outros acidentes. Inclusive vocês também, o CIAVA também ajudou a atender os sobreviventes da tragédia de Janaúba, né, um incêndio que ocorreu em uma creche em 2017 em Minas Gerais, que vitimou aí crianças, deixou vários feridos. As equipes chegaram aí para lá, é isso, Sueli? Relembra pra gente, por favor. Sim, Thaís, bem lembrado. Nós fomos acionados pelo governo de Minas Gerais. À época, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais solicitou os serviços do hospital e da equipe que trabalhava no CIAVA. Inclusive, eu acompanhei a equipe para auxiliar na organização. E claro que num formato, no mesmo formato, mas numa dimensão um pouco menor, nós também estruturamos um serviço semelhante lá, para poder receber as crianças, que eram em torno de 20, 30 crianças que sobreviveram, e outros que tiveram, enfim, lesões não tão graves, enfim, os que socorreram as crianças, que foi um incêndio bem marcante, né, para o estado de Minas. Então, usamos a expertise do CIAVA, usamos a nossa experiência e auxiliamos aquela equipe lá de Janaúba a estruturar um serviço para atender suas vítimas, numa situação muito mais frágil, que eram crianças, né? Então, uma abordagem mais delicada, mas, enfim, mantivemos um contato com eles por longo tempo, auxiliando, inclusive, à distância, por videoconferências, enfim, e discutindo casos e definindo condutas conjuntamente. E foi um trabalho bem interessante, um trabalho cooperativo, colaborativo, que é o papel também no hospital universitário, né, Thaís? Com certeza. Nós estamos dentro de uma universidade, um hospital universitário, que faz pesquisa, que produz conhecimento, que tem dentro do seu escopo de atividades e até de missão a formação de profissionais e desenvolver conhecimento. Isso, Eli, já que vocês se tornaram referência, né, hoje não atendem só os sobreviventes ou os envolvidos da tragédia da Boate Kiss, vocês atendem também outras pessoas que são vítimas de acidentes, mas é importante lembrar que precisa ser encaminhado, né, pelo SUS, não adianta chegar lá no hospital universitário sem esse encaminhamento, né? Como que funciona? Sim, Thaís, nós temos vários outros formatos de colaborar com relação, não só na assistência. Eu gostaria de citar também que o hospital serviu de laboratório para a formação de gestores de situações de emergência, que eles chamam de emergências com grande número de vítimas. Então, nós recebemos no hospital um administrador de um serviço de saúde da França, que ficou acompanhando o hospital por mais de um mês. Ele se dedicou a aprender tudo que nós organizamos como protocolos, fluxos, enfim, e para levar a expertise do CIAVA para situações que eles enfrentam lá, só que eles enfrentam na natureza de atentados, enfim, para desenvolver os serviços deles. Quanto ao... Também divulgamos e enviamos os protocolos do CIAVA para aqueles incêndios que aconteceram em Portugal, e sempre que alguém é contatado no hospital, auxilia. Já recebemos, por exemplo, morador de São Paulo que sofreu grandes queimaduras e ele mudou-se para Santa Maria para ser acompanhado pelo CIAVA. Claro, tudo dentro dos fluxos da referência, que faz parte do Sistema Único de Saúde. E até 2018,
nós tínhamos um convênio com o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. A partir de 2018, nós estivemos, inclusive, no Conselho Nacional de Saúde, tentando renovar esse convênio, não conseguimos renovar. Inclusive, a Associação das Vítimas acompanhou a discussão no Conselho Nacional de Saúde. E como não conseguimos renovar, e o hospital é um hospital público, é um prestador de serviços para o SUS, ele incorporou o CIAVA dentro das ações da unidade de atendimento de reabilitação ambulatorial. Então, hoje o CIAVA ele está dentro da unidade de reabilitação, ele recebe pacientes pelos seus fluxos de regulação padronizados e especialmente queimados, né? Hoje, por exemplo, o acesso ao hospital universitário para atendimento é via um sistema chamado GERCOM, que é o sistema ambulatorial, ou o GERINT, que é o sistema de internação. Então, são as duas formas de receber pacientes no hospital universitário, inclusive vítimas de acidente que podem, depois da internação, serem atendidos no centro, na unidade de reabilitação. Perfeito, Sueli. Muito obrigada pela tua presença, pela participação e pelos esclarecimentos aqui no Jornal do Diário. A gente parabeniza toda a equipe através da tua presença aqui ao vivo conosco, pelo trabalho, pela referência e que por muitos e muitos anos vocês continuem ajudando aí essas vítimas de acidente, mas é claro que a gente torce que diminuam ainda mais, né, os acidentes, mas com certeza foi importante todo esse trabalho, seja para as vítimas, né, os sobreviventes da tragédia de Santa Maria, que completou 10 anos em janeiro, tanto para os outros sobreviventes, enfim, vítimas de outros acidentes aqui da região e também de outros lugares do Rio Grande do Sul e de fora também do estado. Muito obrigada e bom trabalho. Obrigada, boa tarde, Thaís. A gente vai para o intervalo aqui no Jornal do Diário, mas antes você que nos acompanha por imagem vai acompanhar, vai ver como está o movimento agora na Avenida Nossa Senhora das Dores com a Rua Pinto Bandeira, neste fim de tarde desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Nós já voltamos. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. IPTU 2023. Fique atento e garanta o seu desconto. As guias para pagamento da cota única ou primeira parcela já estão chegando pelo correio e também podem ser geradas no site ou no aplicativo Santa Maria de Todos Nós. Mas atenção, para garantir o desconto de até 20%, tem que pagar até 10 de fevereiro. Para saber mais, acesse santamaria.rs.gov.br. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Habitué Moda e Beleza apresenta La Grande Folie, uma noite incrível em comemoração ao aniversário de 1 ano da revista Persona,
com um toque especial de carnaval. Evento open bar e com diversas atrações musicais. Dia 25 de fevereiro, no Estação Olímpia Eventos. Siga a revista Ponto Persona nas redes sociais e saiba mais. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Estamos de volta ao vivo com o Jornal do Diário, na TV Diário, nas nossas redes sociais e também na Rádio CDN. A Polícia Civil divulgou um balanço das ações realizadas em 2022 em Santa Maria, no que diz respeito às apreensões de drogas na cidade. Em um ano, a apreensão de cocaína e de crack quase dobrou aqui no município. Em um comparativo com 2021, o total de apreensões de maconha caiu pela metade. No entanto, as apreensões de crack e cocaína praticamente duplicaram. Já as drogas sintéticas, como LSD e êxtase, tiveram um aumento ainda maior. A Polícia Civil acredita às apreensões a quantidade de operações realizadas durante todo o ano, e também ao trabalho de investigação na apuração dos suspeitos e envolvidos com o tráfico de drogas. Para o delegado regional da Polícia Civil, Sandro Meiners, não houve a redução da circulação de drogas na cidade, mas sim uma mudança nas quantidades das apreensões. O que acontece nessa questão das apreensões? A criminalidade, ela é constante. O tráfico de drogas é uma atividade do mercado ilícito, do mercado da criminalidade, que ela não para, pelo contrário, né? É um mercado altamente lucrativo para os grupos criminosos, para as facções criminosas, para o crime organizado, baseado em várias questões, baseado no número de consumidores, baseado na realidade das cidades, baseado na posição geográfica dos municípios. Como Santa Maria está no centro do estado, é um ponto distribuidor de droga para cidades vizinhas. Santa Maria tem um público jovem muito grande, os jovens são mais propensos a serem consumidores, e isso alimenta esse mercado ilícito, e com certeza o tráfico é muito grande, é muito forte, e a gente não consegue mensurar o trabalho da polícia só pelas apreensões. E a preocupação que nós temos é esse público consumidor, consumindo e alimentando os cofres, né? Alimentando a lucratividade dos traficantes. Então, quando a gente apreende mais ou menos droga, isso também não é tão expressivo, porque o que nós precisamos enquanto Polícia Civil, nós precisamos desarticular os grupos criminosos. Não é só tirando as drogas das ruas que nós atacamos essas facções. Muitas vezes, quando nós pegamos aí alguns quilos de droga, nós estamos apreendendo veículos, nós estamos bloqueando contas bancárias, onde é que circula o dinheiro dessas organizações criminosas, enfim. Então, às vezes, tu consegue descapitalizá-las, não somente tirando drogas da rua, não somente fazendo apreensões de drogas. Tu consegue atacá-las pelo lado econômico, ou seja, pela apreensão de valores. Os dados mostram a redução de 35% na apreensão de maconha em 2022. Enquanto em 2021 foram apreendidos 104 quilos, no ano passado foram 67,4. Já as apreensões de cocaína passaram de 7,2 quilos para 13,2, uma alta de 83%. Foram apreendidos pouco mais de 3 quilos de crack, passou de 4,3 para 7,4, um aumento de 72%. As apreensões de drogas sintéticas tiveram um aumento ainda maior. Só de êxtase foram 170% a mais. Em 2021, foram apreendidos 134 comprimidos. No ano passado, 362 porções de droga. Já de LSD, não houve apreensão em 2021. Em 2022, foram 91 porções recolhidas.
O delegado aponta que uma alternativa para a redução do consumo de drogas e, consequentemente, para a diminuição da circulação é o investimento em campanhas de prevenção. Já o delegado da Polícia Civil, André Diefenbach, que assumiu a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, a DRACO, no segundo semestre de 2022, afirma que as apreensões de drogas na cidade variam e que não se pode comparar as apreensões com o consumo. E agora vamos falar sobre a previsão do tempo. A quarta-feira foi mais um dia de muito calor aqui em Santa Maria. E acreditem, a máxima chegou aos 38,7 graus, de acordo com a Baroclima Meteorologia. Essa foi a maior temperatura do mês de fevereiro até agora e a segunda maior do ano. E o calorão vai continuar nos próximos dias. Vamos ver aí na tela como vai se comportar o tempo em Santa Maria e também na região? Olha só, quinta, sexta, sábado e domingo, mínimas entre 20 e 21 graus. Chuva pode ocorrer amanhã, pancadas rápidas, pancadas de verão na quinta e também na sexta. É aquilo, pode chover num bairro e não chover no outro. Sábado e domingo, o sol volta a brilhar e aparecer com bastante calor. E na região, como deve se comportar a quinta e a sexta-feira também, na região pode ocorrer pancadas rápidas, isoladas de chuva devido a um sistema de baixa pressão na cidade de São Martinho da Serra, Paraíso do Sul, São Gabriel e Tupã-Seretã. E assim nós vamos encerrando o Jornal do Diário desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Muito obrigada pela sua companhia e também pela sua audiência. Você fica agora com a segunda edição do programa Sala de Debate com o Rogério Kerber e seus convidados. A gente se encontra amanhã, das 11 ao meio-dia, no Central CDN e a partir das 6 horas da tarde, aqui no JD. Uma ótima quarta. Até mais. Tchau, tchau. Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital